Socialismo, comunismo, regime bom. Não existe a desigualdade. As pessoas são iguais. A classe é uma só. É uma classe social onde ninguém sofre, onde ninguém passa dificuldade. Isso é o que prega os socialistas, os comunistas. Você não terá nada, mas você será feliz. São as frases que vêm do comunismo. Mas não prega, eles não avisa é que eles não terão liberdade de decidir o que eles vão fazer da própria vida, não vão poder usufruir da livre iniciativa para decidir em que vai trabalhar, o que vai fazer, pois eles esquecem de falar essa parte onde o governo é quem determina tudo, onde é que eles vão trabalhar, o que eles têm que estudar, que se qualificar, é o governo quem determina. E até mesmo no comunismo absolutista, determina o que as pessoas vão seguir, qual é a crença, qual é a religião que eles vão, que o país vai adotar, e aí todo mundo tem que adotar uma só. O comunismo é isso, é uma coisa só, então todos têm que seguir aquilo lá, senão não dá certo. Muitos que pregam o comunismo são pessoas de alto escalão, que faz parte do governo, que vai trabalhar para o governo e que vai ter um cargo onde ele vai ter um salário bom. E aí ele sim vai pertencer a uma classe que vai ter mordomia, que vai poder passear, assim como faz os ditadores comunistas, né? Os ditadores comunistas, como Fidel Castro, Hugo Chávez, esses caras, Daniel Ortega, são pessoas que eles viajam quando bem quer, para onde bem quer. Eles participam de viagens luxuosas e de consumo, né? Eles consomem um consumo bem melhor do que o resto da população. A população vive numa igualdade em uma classe e eles vivem em outra classe. Então eles viajam para fora, esses caras comem bife de ouro aí por fora, eles viajam enquanto a sua população, né, como é o caso dos venezuelanos, muitos estavam se alimentando com mangas, pois aquele país é um território, uma terra fértil, boa, e aí lá tem muitas mangas, né, e as pessoas estavam se alimentando ultimamente por causa da fome, só não morria de fome por causa que estava se alimentando com mangas. E por quê? Porque o país caminha num grau ao comunismo, caminha em direção ao comunismo, né? Já está num grau bem elevado, já foi implantado muitas características, muitas leis que constituem o comunismo. Então, aquele país já se encontra num grau de comunismo bem intenso, bem complexo, bem estruturado, né? Já passou pelo socialismo, que é o grau intermediário para se chegar ao comunismo. As pessoas que defendem o comunismo, muitas delas com hipocrisia, muitos deles são artistas famosos, celebridades, pessoas que defendem porque estão junto de algum líder político que também defende, porque estão tendo apoio ali, um apoio mútuo, né, em troca, né, onde o político que é adepto ao comunismo ele vai apoiar os cantores através do programa da cultura, através de beneficiar os artistas, e os artistas em troca vão falar bem daquele regime, e vão fazer campanha quando for época da política, a favor daquele candidato. Mas esses mesmos artistas, se um dia eles for visitar, viajar para fora, eles não vão para um país comunista nem socialista. E nem vão também para morar fora do Brasil, em países comunistas, mas vão para um país livre. E aí falam todo tipo de coisa para defender esse regime, né? Falam, mas é porque não foi colocado ainda em prática 100%. Se não foi colocado em prática 100% e já fez o estrago que fez nesses países como em Cuba, Venezuela, imagina se ele for colocado 100% em prática, né? O que não vai fazer? E outros falam, esse país, o comunismo dá certo sim, é porque esses países eles sofrem sanções, eles são embargados, eles não têm permissão para comercializar, para comprar nem vender com outros países. Mas e aí, o que esses países têm para vender para outros países? O que eles produzem lá que pode ofertar para outros países?
Eles têm alguma mercadoria, eles têm alguma coisa para trocar, para vender. Porque esses países, a primeira coisa que faz é acabar com a variedade de empresa instalada através das suas leis que pesa sobre as empresas e afugenta as empresas para fora daquele país. Então, se não tem muitas empresas atuando, não tem muita produção, não tem o que vender. E se não tem muita empresa, muita produção, não tem trabalho, não tem ganho, não tem, as pessoas não têm ali uma renda, não existe o mercado consumidor que vá importar nada dos outros países, que vá comprar alguma coisa. Então não tem ninguém com dinheiro, a sociedade não pode usufruir do direito, não tem o poder de compra. Então, como é que esses países vão negociar com outros países? Se eles, a característica dele do comunismo é mais gastar do que ganhar, é mais consumir do que produzir, né? E aí esses países, eles caminham em direção à miséria porque não tem riqueza naquele solo, não tem condições de transformar riqueza em mais riqueza, não tem como fabricar nem produzir nada? Não. Muitos deles têm terras agricultáveis boas, tem a população ali que quer trabalhar, que quer produzir, mas as leis não permitem, não existe a liberdade ali para a iniciativa privada, não existe a liberdade para as pessoas passar a produzir aquilo que elas querem e que elas acham que é o melhor, né, baseado na lei da oferta e da procura, que é o que faz gerar a superprodução e ali muitas ofertas, né, e a concorrência e os preços baixos para todo mundo sair ganhando, mas não existe isso. Aí essas pessoas que defendem, pensando em seu próprio umbigo ali, vai enganando as pessoas acham que elas estão interessadas em cuidar dos pobres, na verdade, cuidar dos pobres é isso. O regime comunista ele vai cuidar dos pobres para sempre. Só que é os pobres quem vão trabalhar e produzir aquilo que eles vão consumir. E aí o administrador, quem está lá no governo, vai controlar e comandar e dizer onde é que esses pobres vão trabalhar, quando, onde, quanto, determinar tudo. E se eles se recusar, muitos regimes desses aí, eles levam as pessoas para o campo de reabilitação, onde essas pessoas têm que voltar a ser produtivos, pois se não for, eles serão punidos na sociedade, né? Punidos sem receber os benefícios que foi prometido por esse sistema. E aí eu pergunto, não é melhor a gente ser livre para deixar de ser pobre, se aparecer uma oportunidade a gente deixar de ser pobre e construir riqueza para a gente mesmo administrar? Não é bem melhor sofrer, mas viver na pobreza, mas uma pobreza, uma porta aberta onde você pode se libertar, né? Onde as coisas podem mudar, onde tem esperança? Ou uma pobreza ali controlada, uma pobreza construída artificialmente por um regime, por uma lei que te mantém ali preso para sempre naquela miséria, que te mantém ali como escravo? Será que as pessoas que defendem o comunismo não pensam nisso? Não vê que é uma lei que mantém as pessoas escravizadas para sempre? E aí eles terceirizam a culpa do que não está dando certo para os outros, tudo é os outros. Então eles culpam, por exemplo, as pessoas de Cuba, culpam os Estados Unidos, culpa outras nações que não querem fazer negócio com ele, que se fecha. Na verdade, a gente não se fecha para outra nação, uma nação não se fecha para outra. Ela se fecha, na verdade, são os comerciantes, são os empresários, as grandes empresas que produzem alguma coisa, que exporta, que importa de um lugar para outro, são elas que se fecham através do próprio mercado, que não compensa para elas. Então elas não se fecham por escolher, eu quero negociar com aquele eu não quero. Não, ela vai procurar negociar com aquele onde ela vai ter melhores resultados, onde ela vai conseguir fazer bons negócios. Então o governo negocia com o governo de outro país, mas os empresários é quem negocia, quem faz as trocas. E para eles fazer, eles têm que ter ali a orientação do empreendedor, que é o lucro. Se não existir o lucro para ele, ele não vai negociar e pronto. E aí, se não tem o lucro, ele se desloca para outro lugar. Agora, num regime comunista, não existe essa coisa da liberdade de você escolher outro destino. Vai ser produzido aquilo que o governo disser, como ele disser e pronto.